Bom dia, alunos! Hoje, dia 12 de agosto, quarta-feira, são 3h15 da manhã, cachorrada lá fora latindo, minha esposa querida dormindo, né? Trazendo no ventre a Beatriz aí com 35 semanas. E acordei bem animadão para iniciar essa videoaula, esse encontro, né? E falarmos hoje sobre o empirismo. Então, só retomando, nós tivemos nesse bimestre temas sobre a crítica à religião, pensamentos contrários à religião. E vimos o Pondé, né, a questão do seu ateísmo. Depois falamos sobre o ceticismo, o pirronismo, que pode ser um dos temas que venham a ser cobrados na UEPG, no PSS1. Falamos na semana passada sobre Nicolau Maquiavel, essa ruptura entre política e a moral cristã, no Renascimento, que é esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E hoje falaremos sobre o empirismo, que é uma corrente que, junto com o racionalismo, são muito importantes e que estarão, sim, presentes na prova do PSS1 em Filosofia, aqui na UEPG. Vocês terão material, né, na apostila de Filosofia sobre essas correntes aí no quarto bimestre. Então nós vamos retomar com certeza, né, a tia Gia, a prof. Gisele e eu retomaremos com vocês. Mas já é hora, sim, de começarmos a falar sobre esse assunto. Então, lá por volta de 1620, 1630, surgiu uma corrente chamada racionalismo, cujo pai, né, o expoente, o grande nome, é o Descartes. A gente escreve Descartes. E essa corrente, né, que tem o Descartes, o Leibniz, o Spinoza, o Pascal, entre outros nomes que figuram aí à frente, é uma corrente que pregava a autonomia da razão e falava sobre ideias inatas. A grande característica desse movimento racionalista é que nós já nascemos com o poder de conhecer e que a nossa razão, ela, desde o nosso nascimento, já vem com algumas ideias inatas, ou seja, presentes, como a lógica matemática, o conhecimento de Deus, isso é importante para nós aqui no ensino religioso, a questão do bom senso, da justiça, de virtudes, etc. Lado a lado com essa corrente racionalista, nós temos a corrente empirista. E é sobre essa corrente do empirismo que eu quero que vocês façam hoje um resumo, façam uma pesquisa e vão muito além desses poucos minutos que teremos aqui em videoaula. Então, o empirismo tem como marca, primeira característica, uma corrente filosófica que nasce na região da Inglaterra. Então, nós teremos ingleses, mas também teremos escoceses, teremos irlandeses como grandes representantes. O racionalismo tem Descartes, que é francês, Spinoza, um judeu que vive na Holanda, Leibniz, um alemão, né, Pascal, francês. E o empirismo tem esses nomes ingleses ou britânicos. Então, são filósofos da ilha. Isso é importante porque eu já vi questão de vestibular que cobrava sobre os filósofos ingleses modernos e não fazia citação de empirismo ou empiristas, né, como adjetivo a esses filósofos. E aí o aluno fica perdido. Então, a referência geográfica é importante. Há uma disputa entre o racionalismo, que é o continente europeu, e o empirismo, que é a ilha, né? Ou seja, os filósofos da Grã-Bretanha. O empirismo discordava do racionalismo. Então vamos lá para a segunda
grande característica do empirismo. Para eles, né, a teoria do conhecimento ou a apropriação, né, da verdade era possível somente por métodos experimentais. Então, nós temos a valorização da sensibilidade. Anote isso. Então, somente por meio dos sentidos e do contato com o mundo, o homem é capaz de descobrir e de se apropriar, conceber a verdade. Então, para eles, né, para esses empiristas, o homem não trazia em si nenhum conhecimento inato, ou seja, conhecimento lá do ventre da mamãe, um conhecimento já da natureza humana, da sua alma, mas como diria o John Locke, e segue aí no título desse vídeo o nome dele, John Locke, o homem nasce como uma tábula rasa, ou como um quadro em branco. E aí são as sensações, as experiências, o contato que ele tem com o mundo que escreve, né, na sua experiência, no seu vivido, o conhecimento. E somente então em contato com o mundo, o homem ele é estimulado a formular ideias e a ter impressões sobre o mundo. Então, primeira característica, filósofos ingleses, né, filósofos da ilha. Segunda característica, sensibilidade, sensações. E já coloca aí John Locke, tábula rasa. Então, o empirismo valoriza tudo que procede da experiência, tá? E como que funciona então a mente? Eu já vou aqui direto para o David Hume. O nome está aí no título também. Então, Locke e Hume são essenciais e com certeza estarão presentes no PSS-1 em filosofia, em se tratando de empirismo, né? O David Hume ele fala que a mente humana ela é composta por duas partes, tá? Ou a mente, enquanto processadora de conhecimento, ela é composta de dois elementos. Então anota esse aí. Esse é um quarto ponto, uma quarta característica. Quais são as duas partes? A primeira são as sensações. Então, a experiência com o mundo, o contato com o mundo. E as sensações nos recordam os 5 sentidos. A audição, o paladar, o olfato, a visão, né? O tato. Então, por meio desses sentidos, nós temos impressões, nós sentimos o mundo. Esse é o primeiro componente da mente. Essa impressão, essa percepção do mundo. O segundo componente da mente é a formação das ideias. E o que seriam as ideias para David Hume? Seriam imagens, como um arquivo de memórias das sensações que nós vivemos, ou que tivemos, né? Contato com o mundo. Então, vamos lá. Imagine, né, uma criança, imagine você, imagine uma cena. Alguém colocando a mão numa chapa, né, num fogão a lenha, ou passando a mão num carvão, numa churrasqueira, né, numa grelha. No momento que ele toca essa chapa, ou a grelha, ou a chama, ele tem a impressão. E ele retém na mente a imagem e forma uma ideia. Então, impressão e ideia. Bom, tocar a chapa, a grelha, tocar a chama, o fogão, sei lá, tudo isso vai formar em nós experiências que são ideias simples. E aí nós podemos, a partir da soma, né, da multiplicação ou da interação dessas ideias simples, formar ideias compostas. Então, quando alguém diz, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver, né? Esse alguém é o Renato Russo? Não. Esse alguém é o Camões, né?
em Lusíadas. O amor é fogo. Bom, talvez ele tenha a impressão do fogo, ideia, simples, imagem do fogo. Mas ele tenha trabalhado essa ideia com outras ideias simples. Por exemplo, durante uma paixão, um contato, né, com o crush, a gente sente algo lá por dentro, algo que lembra fogo. Então aí nós temos uma ideia composta. Não quer dizer necessariamente que o amor queima, mas já é uma imagem, né, mais complexa, mais sofisticada do que uma ideia simples de uma criança que bota a mão na grelha ou na chapa de um fogão e se queima. Então veja, da impressão nós temos ideias simples, as ideias simples elas se unem com outras ideias e formam ideias sofisticadas ou ideias compostas. Aí nós caímos para uma nova característica desse movimento. Então já citamos aí o Locke, citamos o Hume, que é o ceticismo. Tá? É um novo ceticismo, não igual àquele lá do pirronismo, que estava ligado à atarexia, ou seja, abandono dessa busca dolorosa que é estudar, que é buscar a verdade, a sabedoria. Então a ataraxia lá atrás, né, para eles, para os pirronistas, para aqueles céticos lá das escolas helenísticas, seria uma solução, uma terapia para se livrar das dores do mundo, né, buscar a ausência de dor. Aqui, né, o ceticismo moderno ele se caracteriza no sentido da crítica ao racionalismo. Então, a todo esse conjunto de valores que davam, né, autonomia à razão e que idealizavam, então, o ser humano em conceitos como Deus, como alma, como liberdade, etc. Então, para esses filósofos, sobretudo Locke e mais ainda David Hume, expressões como amor, liberdade, Deus, tudo isso procede de um empirismo psicológico. Então, um conjunto de experiências, de vivências, que na nossa mente, né, procuram, né, idealizar, de certa forma, prover, né, uma forma a coisas que são apenas conceituais, são apenas imagens que nós criamos. Uma vez que não podemos, segundo o empirismo, provar esses conceitos, né, fazendo o caminho inverso da ideia para a experiência, para as impressões, para as sensações, então esses conceitos são vazios. Fica aí a questão: como poder provar o conceito de Deus na experiência com o mundo? Como provar, né, o conceito de liberdade na experiência do mundo, né, ou a fraternidade, ou o anjo, a alma, tudo que é metafísico, o que está além da physis, né, metaphysis, o além da natureza. Como provar isso utilizando-se da sensibilidade? Você viu Deus, né, você viu um anjo, você tocou a liberdade. Não falo da estátua da liberdade, que é uma representação, mas o conceito, né? Essa imagem que nós temos da busca de um ideal, que é a liberdade. Então, o ceticismo empírico é o ceticismo dos conceitos que eram defendidos pelos racionalistas. Sobretudo eles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Pascal. Então, Hume, que é o maior nome dos empiristas, ele critica tudo isso, né? Principalmente a partir de uma crítica que ele faz ao hábito. Então, o que é o hábito? É a repetição de experiências. E a partir da repetição de experiências, nós tomamos uma certa
confiança em relação à experiência. E aí entra o ceticismo. Duvidar, criticar a própria sensação de confiança na experiência. Então imagina, né? Você acorda todo dia de manhã, lindo, vai para a escola, chega lá, né? Abraça a tua garota, eu te amo, eu te amo. Segunda-feira. Você acorda na terça, lindo, chega na escola, eu te amo, eu te amo. Quarta-feira, chega na escola, eu te amo, eu te amo. Quinta-feira, eu te amo, eu te amo. Na sexta-feira você chega na escola e tua garota lá, o crush, tá com outro. Então veja, você chega seguro, confiante de que vai dizer eu te amo, ela te ama. E de repente, você confiou demais no hábito, na força do hábito. E isso acontece muito dentro do plano da ciência, né? Há muitos postulados da ciência, muitas verdades científicas que precisam ser colocadas em xeque. Se a gente for então para o plano moral, plano ético, nós teremos muitos problemas. Poderia citar aqui alguns filósofos desse período, sobretudo Thomas Hobbes, o nome dele vai estar aí também. O Thomas Hobbes ele fala de uma moral utilitarista, no sentido de que o homem deve buscar aquilo que lhe causa prazer, aquilo que lhe faz bem, na sua individualidade. Não tem que se preocupar com questões comunitárias, sociais, não. A não ser que seja por causa de um contrato social. Então, Hobbes, Locke, lembrem, eles fazem parte de um grupo de filósofos chamados contratualistas. Mas esse já é um outro problema, que a gente vai falar disso no ano que vem, em filosofia. Então, resumo geral. Filósofos ingleses acreditam na experiência. Locke falava da tábula rasa, somos um quadro em branco, não temos ideias natas. Aí, o Hume representa o ceticismo desse período, ou dessa corrente filosófica, o ceticismo na confiança da própria experiência, que ele chama isso de hábito. E o Thomas Hobbes, que traz para a gente uma moral utilitarista. Defesa do ateísmo, realmente, a gente vai encontrar isso brandamente, tá? É muito calmo ali no início, com Bacon, com Hobbes, né? O próprio Berkeley tenta defender a ideia da religião, que ele é um irlandês, mas é a partir de Locke e Hume, sobretudo, que nós temos ali posições mais contundentes. O John Locke, ele admite que a ideia de Deus une a nação. John Locke está muito presente no pensamento liberal econômico, na Constituição americana, por exemplo. Então você vai encontrar na nota de $1 a palavra Deus, né, God. Você vai encontrar na nota de real, ou ao menos estava aí, não sei se hoje está, não tenho nenhuma nota aqui, estou pobre para poder confirmar, mas sempre vinha escrito Deus seja louvado, né? O que tem a ver Deus com dinheiro? Deus seria apenas um conceito de garantia, de união. Assim como está na Constituição brasileira, na Constituição americana, no primeiro artigo aparece lá, né, em God we trust, em Deus nós confiamos, Deus une a nação, né? Prometemos seguir a Constituição, as leis de Deus. Então são expressões que dão uma certa garantia. Isso para Locke. Para o Hume, Deus não entra em nenhum sentido, né? Porque Deus não é provável. Aliás, ele até pode ser provável, mas não é demonstrável. Entre os raciocínios de Hume, existem dois tipos de raciocínios. Aquilo que é provável, então eu posso ter uma teoria, mas tenho que ir à prova, e aí como é que eu vou provar na acessibilidade que Deus existe? E existem os raciocínios demonstráveis, que são autoevidentes, como a professora lá no infantil faz. Ela pega uma banana, mais uma banana, duas bananas, né? Duas bananas, isso é evidente. A criança que não consegue entender isso, ela tem problemas, né, com a própria realidade que vive.
porque é evidente, ela está vendo as duas bananas, não pode estar vendo 3 ou 4 ou uma, está vendo duas. Ou seja, isso é demonstrável. Então, vou parar por aqui. Espero que vocês possam ir atrás, porque esse tema é muito importante. Esse tema vai cair no PSS 1. Então, lembrem, né, o racionalismo e o empirismo são 2 séculos de disputa entre 1600 e pouco até 1790. E ou você era racionalista ou você era empirista. Ou você acreditava nas ideias inatas, acreditava que o conhecimento estava com você, né? E aí tem tudo a ver com religião. Jeremias, lembra? Antes que me formasse dentro do ventre da minha mãe, eu já te conhecia, você já me chamou, né, para ser profeta. Ou nós temos Orígenes e outros padres da igreja, em nomes, né, antigos da patrística e filosofia medieval, que falavam sobre sementes do verbo. Deus coloca em nós sementes do conhecimento. Santo Agostinho, teoria da iluminação. Ou seja, existe toda uma corrente religiosa que vai pregar que nós nascemos já chamados, né, para conhecer Deus, ou trazemos já o conhecimento de Deus em nós, basta apenas desenvolvê-lo. E aí nós temos o empirismo, que nega isso, porque acredita que é pela empiria, no grego quer dizer experiência, pela empiria ou pelo método empírico, que seremos capazes de demonstrar o conhecimento e a verdade, com base na sensibilidade, com base nesse mundo. Então, tudo que está fora da física, da natureza, não tem valor, não vale para a ciência. Pessoal, fica aqui meu abraço para aqueles que eu não vi ontem, dia 11, feliz dia do estudante, continuem assim firmes, trabalhando, e vamos em frente, vamos continuando nosso trabalho. Até mais!